pessoal! Espero que vocês estejam todos bem. Olá, que bom estar aqui mais uma vez com vocês. Valeu, Marislene, valeu, Juan. Eu também adoro nadar e o Daniel me inspirou ainda mais. Hoje iremos falar sobre a empatia. E como já vimos em outras aulas, a empatia significa a capacidade de sentir o que uma outra pessoa sentiria, caso estivéssemos na mesma situação vivenciada por ela. Consiste em tentar compreender os sentimentos e emoções do outro, procurando experimentar o que sente a outra pessoa. E vamos falar também, Maria Cristina, de cooperação. Podemos dizer que cooperação é uma ação conjunta para uma finalidade, para um objetivo. E a cooperação é uma relação entre indivíduos ou organizações que utiliza meios mais ou menos consensuais, ou seja, onde tem consenso, onde todos buscam de alguma maneira concordar. E outro tema importante da nossa aula de hoje é as práticas inclusivas. E temos visto muito em nossas aulas sobre a educação inclusiva, que pode ser entendida como uma concepção de ensino contemporâneo, ou seja, atual, dos nossos dias, e que tem o objetivo de garantir o direito de todos à educação. E quando falamos em educação inclusiva, falamos em igualdade de oportunidades e valorização das diferenças humanas. Contemplando assim, Maria Cristina, as diversidades étnicas, sociais, culturais, intelectuais, físicas, sensoriais e de gênero dos seres humanos, o que já falamos também em outras aulas. A inclusão implica também na transformação da vida, da cultura, das práticas e das políticas vigentes na escola e de modo a garantir o acesso à participação e aprendizagem de todos, sem exceção. Pois é, Maria Cristina. E tanto a empatia quanto a cooperação, elas foram fundamentais para a conquista dos direitos ao longo dos tempos. Foram importantes para fazer com que as práticas inclusivas estivessem previstas em dois importantes documentos, os Direitos Humanos e o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E os direitos humanos, eles são inerentes a todos nós, seres humanos, independentemente de raça, de sexo, de gênero, de nacionalidade, de etnia, de idioma, de religião, de condição, orientação sexual. Os direitos humanos incluem o direito à vida, à liberdade de opinião, liberdade de expressão, o direito ao trabalho, à educação e entre muitos outros. E os direitos humanos, eles foram criados há muito tempo atrás e foram melhorando, se modificando ao longo do tempo. A versão que hoje nós conhecemos, ela foi criada em 1948, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Vamos conhecer um pouquinho sobre essa declaração, a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU? Você já pensou sobre o que todas essas pessoas têm em comum? Homens e mulheres, crianças e idosos, homossexuais e heterossexuais, índios e negros, orientais e brancos, pedestres e ciclistas, jogadores de futebol e advogados. Sim, nós temos muitas diferenças, mas também temos todos algo em comum. Somos todos seres humanos. E apesar de diferentes, somos todos livres e iguais, sem distinção de sexo, cor, raça, religião, orientação sexual e opinião política. E por isso devemos ser respeitados e protegidos. Afinal, todos nós temos direitos. Mas nem sempre foi assim. Nossos direitos foram conquistados com muitas lutas. Lutas que atravessaram gerações. Muitos homens e mulheres contribuíram para as conquistas e os direitos que temos atualmente. E hoje, eles estão inscritos e registrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os direitos humanos são universais. Isso quer dizer que valem para todos e todas. São também indivisíveis, porque temos o direito a todos os direitos. E também são interdependentes, ou seja, um direito não existe sem o outro. Temos direito à vida digna, à liberdade, à segurança. Temos o direito de nos expressarmos. Temos o direito de não sermos presos sem motivos e de termos um julgamento justo.
Temos o direito de ir e vir. Temos direito à educação, à saúde, ao trabalho decente. Temos direito de escolher que religião seguir. Muitos desses direitos ainda não são assegurados hoje em dia. E muitas pessoas não têm conhecimento sobre eles, não têm acesso e não os questionam. Nossos direitos podem parecer apenas palavras num documento, mas são muito mais do que isso. São esses direitos que possibilitam que você exerça seu poder de escolha, de expressão e de decisão. Os seus direitos têm sido respeitados? Há quem tente tirar os direitos dos outros por meio da violência, da opressão, do constrangimento e da humilhação. E os direitos que são violados no presente comprometem o futuro de um país, de seus cidadãos e cidadãs. Viu como é importante conhecer os direitos humanos? O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é um conjunto de normas que visa a proteção integral dos direitos da criança, colocando a criança e o adolescente como sujeitos de direitos, com proteção e garantias específicas. Vamos ver com a Nina, ou Maria Cristina, um pouquinho dos nossos direitos? Nina nasceu no campo, entre árvores e plantações. Como toda criança, ela divide seu dia entre se alimentar bem, estudar, brincar. Mas, infelizmente, não é bem assim. Nem toda criança segue essa mesma rotina da Nina. Muitas vivem sob o fantasma da miséria, da violência, da falta de perspectiva. Por isso, em 1990, nasceu um importante aliado da infância, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, um compromisso da sociedade com a cidadania. O ECA veio atender uma exigência da Constituição de 1988 que determinava dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar os direitos da criança, do adolescente e do jovem. O Estatuto conseguiu reunir e definir claramente todos esses direitos, normas que devem ser seguidas à risca para garantir o desenvolvimento integral de meninas e meninos ao longo da infância. O artigo 4, por exemplo, afirma que todas as crianças e adolescentes têm prioridade absoluta e, por isso, devem ser os primeiros a receber socorro e proteção. Nina, como tem apenas 10 anos, tem prioridade de atendimento. O Estatuto também estabelece que toda criança tem direito à liberdade. O artigo 16 prevê o direito de ir, vir e frequentar espaços públicos, direito à opinião e expressão, a brincar, praticar esportes e se divertir. Veja a Nina e seus amigos, eles aproveitam pra valer. O artigo 18 é claro quanto à proteção. É dever de todos zelar pela dignidade da criança e do adolescente, combatendo qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, constrangedor. A educação ganha atenção especial nos artigos 53 a 59. Todas as crianças e adolescentes têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento como pessoa e o preparo para o exercício da cidadania. Eles também devem ter acesso à escola pública e gratuita, perto de suas residências. Aos portadores de deficiência é garantido o direito à educação especializada, preferencialmente na rede regular de ensino. Entre os amigos de sala da Nina está o João, um cadeirante que teve seu direito respeitado. E atenção, o artigo 56 aborda uma realidade que deve ser investigada e combatida. A escola deve comunicar ao Conselho Tutelar casos de maus tratos, faltas injustificadas e evasão escolar. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um guia completo, uma referência. E você, educador, pode ajudar toda a comunidade escolar a compreender o ECA. Organize oficinas, debates, utilize vídeos e cartilhas. Reflita com os alunos sobre os direitos e responsabilidades para o exercício da cidadania. Discuta o projeto político-pedagógico da sua escola e ajude a construir um novo olhar sobre a infância e a adolescência. Olha só, a Nina se sente protegida, amparada, acolhida, como deve ser e como garante o ECA. Ela sabe o que é ser livre para aprender, brincar, realizar. E conhece na prática o verdadeiro sentido da palavra respeito.
Muito legal o que a Nina nos contou. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma referência para refletirmos sobre os direitos e as responsabilidades para o exercício da cidadania. E vocês sabiam que o Estado brasileiro considera que são crianças os indivíduos com até 12 anos de idade, incompletos? E adolescentes são aqueles que têm entre 12 e 18 anos de idade, também incompletos. Tanto as crianças quanto os adolescentes devem usufruir de todos os direitos fundamentais. É tarefa de todos cuidar para que esses direitos sejam garantidos. Que legal, Maria Cristina. Agora que você já sabe um pouco mais quais são os seus direitos e os seus deveres, a gente tem que pensar que o direito à educação também é um direito fundamental. E as práticas inclusivas, através da acessibilidade principalmente, fazem parte desses direitos. A acessibilidade, como vimos, faz com que seja possível que as pessoas com deficiência tenham acesso aos espaços com autonomia e com segurança. E a acessibilidade física faz com que as pessoas possam ter acesso a esses diversos lugares e também a permanecer nesses lugares e, de alguma maneira, também se locomover nesses lugares. Isso mesmo, Pedro. As rampas, o piso tátil, libras, brailles, todos esses são recursos importantes que possibilitam a acessibilidade física. E existem também a necessidade de outras formas de acessibilidade, aquela que acontece principalmente nas nossas atitudes e na nossa comunicação. Essa acessibilidade fala das nossas relações uns com os outros, de como nos relacionamos. E é preciso ir além dessas conquistas que já foram feitas já legalmente, né? Precisamos conquistar também a acessibilidade atitudinal, que nos indica um comportamento consciente, atento ao outro. E como exemplo da acessibilidade atitudinal, nós temos o respeito ao jeito do outro, o tempo que o outro tem para fazer suas tarefas. Às vezes uns são mais lentos do que o outro e isso é normal. A maneira como eles falam, como andam, como interagem uns com os outros, tudo isso é importante ser respeitado. Com essas pequenas ações, vamos inserindo e tornando naturais as diferenças no nosso cotidiano, com leveza, com respeito. Assim como vimos na aula de arte, histórias de pessoas que conseguiram enxergar além daquela realidade. Pessoas que construíram novas realidades com a arte, com a sensibilidade e com muito trabalho. Seja através da Associação de Pintores com a Boca e com os Pés, seja através da professora e artista Ana Amália e seus alunos, seja através também das pinturas da Amanda. Na educação física, com a Maris e o Juan, vimos sobre a profissionalização dos paratletas, a importância de se ter um foco, apesar das dificuldades. Através dos seus esforços, eles podem conquistar bons resultados em grandes eventos esportivos. Encerramos a nossa conversa de hoje falando sobre os direitos humanos e o ECA, leis que garantem os direitos fundamentais e que devem ser cumpridos e cobrados também dos nossos governantes. Mas para isso é necessário que a gente se informe, que a gente conheça, né? Busque conhecer os nossos direitos, os nossos deveres e também precisamos fazer a nossa parte para que eles sejam concretizados e efetivados. Isso mesmo. Vamos ficando por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal, e fiquem bem. E não se esqueçam de acessar a plataforma Escola em Casa para saber mais sobre esse tema tão importante. E também não se esqueçam de fazer as atividades, hein? Tchau, pessoal. Muito amor para vocês. Hasta la vista, babies, e até a próxima.